Muito bom dia ou boa tarde a todos. Vamos então dar início à primeira parte das apresentações do dia de hoje e vamos começar com o contributo de Barend Vorham, que nos vai falar sobre crestos. Queridos amigos, colegas, estudantes da Teosofia, o verbete crestos do glossário contém informações importantes sobre a religião que agora chamamos de cristianismo, mas que, na verdade, é uma variação de uma tradição dos mistérios. Helena Blavatsky tem escrito muito sobre o cristianismo, por exemplo, em Isis Sem Véu. É muito importante também em 3 artigos que foram publicados em sua revista Lucifer, sob o nome A Característica Esotérica dos Evangelhos. Esses artigos dão muitas informações sobre a origem desta religião e sobre a redação e as distorções dos ensinamentos originais. A verdadeira fonte e o caráter essencial do cristianismo é completamente diferente do que as igrejas no tempo da AKPD, e, na verdade, não mudou muito a esse respeito, acreditam de ser o significado. O verbete crestos no glossário dá uma espécie de resumo desses 3 artigos, com talvez uma conclusão ainda mais clara. O que significa a palavra crestos? Helena Blavatsky dá muitos exemplos de como a palavra era usada na antiguidade por muitos escritores diferentes em muitos séculos antes do ano 0, o suposto ano do nascimento do herói e salvador cristão. Como adjetivo, crestos significa bom ou excelente, no sentido de uma pessoa boa, mas no sentido esotérico, como era usado nos mistérios, tinha mais o significado de discípulo, aluno, o mesmo discípulo em provação, candidato à hierarquia. O teosofista pensa imediatamente na palavra chela, discípulo de dos mestres da sabedoria e compaixão. Lano é o equivalente tibetano. Estamos lidando aqui com alguém que quer tomar o reino dos céus à força, ou seja, alguém que se esforça conscientemente de se unir com seus deuses em si. Não fora de si, estamos falando de um Deus interior. O conceito de Crestos, e aliás também de Cristos, sobre o qual falaremos mais tarde, nunca poderá ser compreendido se não houver pelo menos algum conhecimento dos mistérios, como os que existissem nos países ao redor do mar Mediterrâneo e no Oriente Próximo, sim, de fato, em todos os lugares da Terra. Foram estes mistérios, escolas de mistérios que formaram a base de todas as religiões. O pano de fundo disto é que sempre houve uma corrente de sábios e iniciados que até a noite do tempo estudava e guardava a sabedoria divina. Houve um tempo que os mestres divinos ainda podiam transmitir livremente seu conhecimento à humanidade, mas como o homem se afundava mais na matéria e usava o conhecimento dado para fins egoístas, somente aqueles que demonstrarem não usá-lo de forma egoísta tiverem acesso aos ensinamentos divinos, a teosofia. Porque, ao contrário que muitos pensam, conhecimento não é sem obrigação,
pode ser usado para fins egoístas, aumentando assim o caos e o sofrimento no mundo. Será que essas escolas não se importavam com pessoas que não tinham a mentalidade correta, que não baterem nos portões da escola da maneira correta, para usar a linguagem de mistério do Oriente Próximo? A resposta é não. Do jeito nenhum. Os mistérios eram realmente secretos, mas, a partir dessas escolas, foi feita uma tentativa, na forma de símbolos, de mitos, etc., de acusar a intuição das pessoas e mostrar-lhes a direção em que tinham que ir se quisessem se libertar do mundo exterior ilusório e experimentar o esplendor e a bem-aventurança do mundo espiritual. Não lemos no Evangelho de Mateus que essas pessoas são ensinadas através de parábolas, porque vendo não enxergam e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Todas as histórias, mitos, parábolas, paradoxos, inclusive os do cristianismo, são conhecimentos, são doutrinas vazadas dos mistérios, muitas vezes distorcidos ao longo dos séculos, e cujos chaves foram perdidos. Era impossível adquirir uma escola de mistérios? Não. As exigências para adquirir esses mistérios nunca eram desconhecidas. Nunca houve nenhum segredo sobre a ética que tinha que ser vivida. Esta ética nunca foi esotérica. Leia o Sermão da Montanha, você saberá como viver para se juntar ao mestre na montanha simbólica, ou seja, para entrar num reino maior de consciência. E você vê, a ênfase está sempre na autoeficácia. Para nossa salvação, dependemos de nada de ninguém além de nós mesmos. Não há privilégios na natureza, não há graça, e certamente não há meios de graça dos quais nossas igrejas tanto se orgulham. Bem, alguém que foi admitido na escola de mistérios foi chamado de Crestos, na Grécia Antiga. Isso não apenas significa uma boa pessoa, mas o candidato à iniciação. O cristianismo de hoje, estou me referindo em particular aos ensinamentos do Novo Testamento, é em quase tudo uma apresentação distorcida dos rituais, dos mistérios. O cristianismo é um sistema sincrético, baseado em uma variação judaica sobre uma doutrina dos mistérios. Os elementos filosóficos vêm principalmente dos neoplatonistas, e o elemento devocional, pensa na veneração da Virgem, é uma cópia da religião egípcia, na qual inúmeras imagens de Ísis, com o menino Horus, nos foram transmitidos e que foram copiados como a Nossa Senhora Maria com o menino Jesus, sem que ninguém compreenda o significado por detrás. A quais rituais estou me referindo em particular quando falamos de Crestos? Ora, o Crestos, o neófito, tinha que se submeter de uma disciplina rigorosa. Esses rituais eram, de fato, a representação simbólica do que ele, ela, realmente tinha que passar. Todo o sofrimento da figura de Jesus na história do Evangelho é a representação simbólica do que o Crestos sofre durante seu período probatório. Note-se, para evitar mal entendidos, que os mistérios tinham graus diferentes.
na Grécia Antiga, era feita uma distinção entre os chamados mistérios menores e os mistérios maiores. Os mistérios menores consistiam em um tipo de peça, um espetáculo dramático, na qual um candidato à luz era colocado em um banco cruciforme, morria, e depois ressuscitava dos mortos. Essa foi uma representação dramática de que nos mistérios maiores realmente passará. Nosso tempo é limitado, caso contrário, poderíamos mostrar que todo o martírio da figura de Jesus, desde o momento em que ele entra na cidade de Jerusalém sobre um potro de um burro, a última ceia, a crucificação e finalmente a ressurreição dos mortos, tudo isto é o processo de iniciação, a quarta iniciação, na qual o neófito morre de verdade, ou seja, seu corpo está em transe, e a alma espírito passa conscientemente pelos portais da morte e vai até os portais do sol, o sol espiritual, e depois volta para a terra, para seu corpo que é guardado e protegido por seus mestres. Ele ressuscita da morte. Ele nasce pela segunda vez. Ele é um drisha, como dizem os hindus, uma palavra que significa um que nasceu duas vezes. Ele não há mais crestos, ele ganhou conhecimento em primeira mão, ele se tornou o que ele buscou. No Evangelho de Filipe, um dos escritos de Nag Hammadi, isto é expresso de forma concisa. Você viu o Espírito e se tornou o Espírito. Você viu Cristo e se tornou Cristo. Você viu o Pai e se tornou o Pai. Ele é mestre da vida. Ele se tornou um instrutor nos mistérios. Ele está, como é chamado na linguagem dos mistérios, vestido com o sol. Ou, como a voz do silêncio diz, tu te tornaste a luz. Tu te tornaste o som. Tu és o teu mestre e o teu Deus. Tu és tu mesmo o objeto de tua busca. O Christos tornou-se o Christus. A palavra grega Christus vem provavelmente da raiz sânscrita Krish, que significa esfregar e, portanto, também ungir. Outro significado é arar, fazer sulcos, também significa causar dor, ferir, torturar. E todos esses termos estão relacionados à condição de Cristos e de Cristos. É preciso morrer em Cristos, isto é, matar ou paralisar sua personalidade e seus desejos, apagar todo o pensamento da separação do seu Pai, o Espírito Divino no homem, e se tornar um com a vida universal, antes que se possa alcançar o estado glorificado de Cristo, o homem regenerado, o homem em liberdade espiritual, o homem que é ungido e que se tornou Cristo. A maior erro das igrejas, feito consciente ou inconscientemente, é que elas fizeram de Cristo um homem, uma pessoa, um poder que estaria fora de nós e de quem dependeríamos para nossa salvação. Este é o grande mal entendido, é a fonte de muita miséria. Este equívoco cria uma religião exterior, ou melhor, uma crença com seus rituais sem sentidos, seus padres, bandidos, bispos, como quer que sejam chamados,
aparentemente importantes. 2/3 do mal vem desse tipo de religião, diz Mahatma Gautam numa carta para a EPC, porque degrada o homem, tornando-o dependente de forças exteriores a ele. É, portanto, apropriado formular uma visão mais nova do cristianismo. Você não se torna cristão se for batizado e for membro de uma igreja, se você acredita que o sangue de Cristo é a única salvação para a humanidade. Não, você se torna um cristão quando está permanentemente unido ao elemento Cristo em si mesmo. Quando o princípio Cristo, o Buda interior, tomou forma em você, algo que o apóstolo Paulo também diz em uma de suas cartas. E você vê como é presunçoso chamar a si mesmo de cristão. Já passou com sucesso pela iniciação e se tornou um com o Pai do Céu, sua própria divindade interior, um com Atman? Se não, então, na melhor das hipóteses, você é um Crestos, um aprendiz no caminho, alguém que pelo menos tenta bater no portal dos mistérios da maneira certa. E como você faz isto? Novamente, leia o Sermão da Montanha, leia o Pratimoksha Sutra, uma escritura budista que foi o modelo do Sermão da Montanha. Leia o Bhagavad Gita e você saberá o que fazer. Em outras palavras, viva a ética, seja compassivo, viva para a felicidade dos outros e não para a sua própria felicidade. E daí você é um Crestos. Justino Martyr, lemos no glossário, chamou seus companheiros crentes Christians, ou seja, cristãos. E é somente por ignorância, diz Lactâncio, que as pessoas se chamam a si próprios cristãos, em vez de cristãos. E tudo isso não é um jogo de palavras, mas dá uma imagem essencial do que é a verdadeira mensagem deste ensino. Pois o exemplo de Crestos mostra claramente duas coisas. Primeiro, a beatitude é a salvação vem através da autorrealização. E segundo, o cristianismo não é único, mas é uma variação sobre um tema antigo, é um ramo da árvore universal da sabedoria que existe desde o alvorado do pensamento humano. As informações que a KPB nos deu sobre o cristianismo sempre se mostrarem corretas. E quando você sabe que muitas das descobertas modernas do cristianismo original, estou me referindo em particular aos escritos de Nag Hammadi, só foram descobertas no século XX. E isso indica que a KPB sabia do que ela estava falando. Há quem lamente que nessa visão mais universal desta religião, o cristianismo seja privado do seu herói, a figura histórica de Jesus de Nazaré. Mas por que isso deveria ser uma pena? Segundo a filosofia esotérica, o avatar Joshua, Jesus, realmente viveu, embora que não haja provas históricas para ele. Helena Blavatsky confirma isto em uma carta escrita em francês ao Abbé Roca. Mas Jesus não é único. Ele pertence à grande linha de santos e sábios que inclui Krishna, Lao Tse, Gautama Buda, Platão, Maomé e muitos outros. Além disso, é muito mais digno se você perceber que ninguém pode trazer sua salvação. E nem precisa, porque temos tudo dentro de nós
Temos tudo dentro de nós, porque o reino do céu está dentro de nós, como afirma os evangelhos. Quando você incorpora o cristianismo naquele grande rio de sabedoria e compaixão que correu em todas as épocas e sobre todas as civilizações, ele recupera seu verdadeiro caráter e pode nos encorajar, inspirar e levar a sério e aplicar em nossas vidas a ética que se encontra tal abundantemente no Novo Testamento e que, infelizmente, é sido vivida tal pouco. O conceito de Cristo, o discípulo, que se torna Cristo, o Mestre, a fim de tornar-se um salvador de seus semelhantes, contém tudo este quadro. Muito obrigado por sua atenção e você, José Manuel Anacleto, muito obrigado por a oportunidade e por todo o excelente trabalho que você está fazendo, espalhando a teosofia, porque o mundo hoje em dia precisa mais do que nunca a teosofia. Muito, muito obrigado. Obrigado, Barent, pela sua conferência, desde logo, também pelas suas palavras, que eu gostaria de fazer extensivas às pessoas que colaboraram nesta organização, das quais quereria destacar a incansável trabalhadora e amiga que é a Liliana Ferreira, também a Ângela, que normalmente faz as apresentações, e o Raul, que está a fazer a coordenação técnica, suprindo os aspectos em que, ignorantes como eu em coisas técnicas, vai haver aqui uma ligeira alteração, porque houve um contratempo de última hora e a Irnice não poderá fazer a sua intervenção. O que evidentemente temos pena, mas os participantes não serão defraudados, visto que, muito gentilmente, o Bruno Carlucci, para além da intervenção que já estava prevista e que será mais daqui a pouco, irá agora intervir para apresentar justamente o tema que seria, em princípio, apresentado pela Irnice. Obrigado, José Manuel. Eu vou compartilhar minha tela. Então, muito obrigado a todos. Gostaria de parabenizar essa iniciativa, gostaria de parabenizar o José Manuel Anacleto e todo o Centro Lusitano por essa preciosa publicação. E, curiosamente, a capa do glossário teosófico tem um símbolo que tem tudo a ver com Shila, que tem tudo a ver com a senda das paramitas. O símbolo da interdependência, e vou falar um pouquinho sobre esse símbolo ao abordar a perfeição da harmonia, a paramita Shila. Então, se a gente buscar no glossário uma definição possível para Shila, né? Shila é uma palavra em sânscrito e em Pali também, né? Tanto no budismo Mahayana, que é o nosso foco aqui, a senda dos bodhisattvas, o budismo focado na compaixão, no altruísmo, quanto no budismo Theravada, que é o budismo voltado para a libertação individual, se usa a palavra Shila, em tibetano se usa a palavra Tsutrin. O amigo monge, uma vez, o amigo monge Gelugpa, me falou que essa palavra, se você quebrar ela dá muita ideia de uma conduta adequada, uma conduta em consonância com o fluxo, uma conduta em consonância com a vida, que é muito próximo dessa tradução que nós vemos de Shila, que é harmonia, que é uma tradução que nós vemos na Voz do Silêncio e que nós vemos no glossário teosófico. Então, aqui no glossário, é a segunda das 10 paramitas ou perfeições, a virtude, a harmonia perfeita nas palavras e nos atos. Quais são essas 10 paramitas? Se ela é a segunda desse sistema de paramitas, que é uma síntese das virtudes, as virtudes principais a serem desenvolvidas na senda espiritual, mais especificamente aqui no caso, né, se formos para o budismo, na senda do budismo Mahayana. Geralmente a gente vê 6 paramitas. E aí tem essas
4 adicionais, que vão dar as 10 paramitas, e na voz do silêncio nós temos 7. Então, vejam que há certas variações aqui. Na voz do silêncio nós temos os 7 portais, o que vai incluir Vairagya, o desapego, né, que também vai ter a ver um pouco com Shila, como a gente vai ver mais adiante. Mas quais são as 6 paramitas mais usualmente referidas na literatura budista? Dana, generosidade, própria Shila, harmonia, Kshanti, paciência, Virya, a reta energia, a energia entusiástica, há outras possíveis traduções também, Dhyana Paramita, a plena atenção, e aí entra a prática da meditação da tranquilização mental, Samadhi também é relacionado com Dhyana em textos budistas, e Prajna Paramita, que é a paramita, a perfeição da sabedoria, que também tem seus vários níveis. Tem um nível mais viveka, um nível de discernimento, de saber discernir a natureza da realidade, de entender que esse nosso eu aparentemente separado, essa nossa personalidade, ela não tem de fato essa separatividade essencial, instância última, estamos todos interligados, somos todos partes uns dos outros e surgimos nessa inter-relação. E há uma unidade fundamental que é a base de toda a existência. E acrescentando a essas paramitas, há também essas 4 adicionais. O Paya, os métodos habilidosos de ensinar o Dharma. Pranidhana, a reta determinação, o voto, que não é só um voto formal, mas é um voto sincero, uma determinação que vem de dentro, do coração. Bala, o poder. E esse poder pode ser entendido de várias formas, inclusive os siddhis que surgem naturalmente conforme a pessoa avança na senda espiritual. E que vão ser usados não para fins egoístas, mas sempre para fins altruístas. E a última paramita, que é Jnana. Em sânscrito, Jnana, em grego, Gnosis, que é a sabedoria última, a percepção direta da realidade. Para que todas essas paramitas funcionem, Shila tem que ser muito bem alimentada, tem que ser muito bem cultivada, porque sem harmonia, a gente não vai conseguir avançar no caminho, nem no desenvolvimento de nenhuma dessas outras paramitas, porque todas as paramitas, elas são interdependentes, elas são interligadas. Uma paramita está contida em todas as outras. Então, essas paramitas, Prajna e as demais, no sistema das 6 paramitas, as 5 primeiras virtudes, onde 5 é Shila, compreendem a união do método e sabedoria. E esse símbolo que está na capa do glossário teosófico, da edição nova do glossário teosófico, é o símbolo dessa interdependência. É o Shrivatsa, o chamado nó infinito, que representa a interdependência de todas as coisas e representa também essa união de método e sabedoria, essa indissociabilidade entre os dois. Se eu quiser alcançar a sabedoria, então, eu tenho que ter Shila, eu tenho que ter essa harmonia, porque Shila é assim chamada, como diz Chandrakirti, ela é uma harmonia porque não cede às aflições, não cede ao poder dos kleshas. Em Shila, a constância. Shila é também chamada de uma joia rara, uma pedra. Há deidades que seguram essa pedra. Heruka é um exemplo de uma deidade budista que segura a pedra de Shila. Shila não permite que as aflições surjam, porque é um estado mental em harmonia com essa noção de interdependência, com essa perspectiva de que tudo é interdependente, com essa perspectiva de que há uma unidade fundamental que é a base de toda a existência. Chandrakirti, esse filósofo budista indiano, também vai dizer: Shila tem 3 qualidades. A primeira é o desapego. Então a gente pode estabelecer uma relação de Shila com Vairagya, lá nos 7 portais. A outra é a não violência, é a Ahimsa. Porque Shila tem tudo a ver com a nossa conduta. A conduta que deve ser abandonada e a conduta que deve ser cultivada ou que deve ser adotada. Então, não ceder aos kleshas, não ceder aos vícios, às perturbações, às aflições, inclusive não praticando a violência contra os outros seres, contra os animais e daí por diante. E Shila também tem a qualidade da visão correta, de Prajna.
se nós estamos em harmonia com o fluxo da vida, se nós estamos em harmonia com a interdependência, se nós criamos essa disposição mental harmônica em nós, significa que nós estamos imbuídos dessa visão correta, significa que nós estamos imbuídos deste discernimento acerca da realidade. E se há essa interdependência, também haverá bodhicitta. Shila é a raiz para o engajamento no estilo de vida do Bodhisattva, diz Tsongkhapa no Lambrim Chenmo. E na Voz do Silêncio é dito que Shila, naquele trecho, né, dos 7 portais, Shila é a chave da harmonia, nas palavras e nos atos. É a chave que contrabalança a causa e o efeito, não deixando mais espaço à ação kármica. Exatamente porque Shila representa essa conduta harmônica, esse agir harmônico no mundo, em que eu estou agindo em harmonia com a natureza Buda presente no interior de todos os seres, no nosso coração, com Cristo interno, com Atma Buddhi em nós. Então, a partir desse momento, as minhas ações já não são mais guiadas pelos kleshas. Por isso que é importante que a gente tente cultivar essa harmonia e que a gente pense que tentar gerar essa harmonia na nossa vida é uma forma de tentar evitar se enrolar ainda mais com samsara, é evitar se enrolar ainda mais com a geração de karmas, com a geração de ações, de mente, de fala e de corpo, que só vão reforçar o nosso estado mental viciado no samsara, viciado numa perspectiva confusa, numa perspectiva ignorante da realidade, viciado na nossa noção equivocada de que nós somos essa personalidade, de que ela é a nossa essência, e de que nós somos esse eu separado, e de que é só isso o que existe. Em Luz no Caminho, nós também vemos a palavra harmonia. Luz no Caminho não vai usar o termo sânscrito Shila, mas, como há a palavra harmonia, podemos fazer essa ponte aqui, até porque Luz no Caminho e Voz do Silêncio, ambos são textos muito aparentados, digamos assim, são primos, praticamente derivam da mesma fonte dos livros dos Preceitos Áureos, que também tem uma relação com o que há de mais oculto, mais esotérico do Dharma. Então, em Luz do Caminho, nós vemos essa passagem. Aprende dele, do campo da vida, que tu és uma parte da harmonia. Aprende dele a obedecer às leis da harmonia. Então, Shila implica em nós adquirirmos uma noção acerca do karma e tentarmos viver em harmonia com essa lei. Porque nós também podemos entender o karma como a lei da harmonia. Se a nossa conduta é uma conduta não mais só voltada para gratificação pessoal, para fins egoístas, mas sim para fins altruístas, em harmonia com os princípios e preceitos da senda espiritual, então, naturalmente, nós agiremos em harmonia com essa lei. Nós ouviremos o canto da vida e conseguiremos fluir harmonicamente com ele. Aqui uma imagem de Vajrasattva, ou Vajrasattva. Vajrasattva, no budismo, representa, e também é citado na Voz do Silêncio, né, a alma diamante, como a Blavatsky traduz, na doutrina secreta também, nós vemos às vezes com o nome tibetano. E Vajrasattva representa essa pura natureza Buda, presente em nosso coração. Ele é branco, translúcido, representando o estado de pureza da mente de um ser iluminado. Esse estado de pureza que é um estado plenamente harmônico, pureza total de corpo, de fala e de mente. Um corpo e fala e mente afinados com a natureza última, Dharmata, em termos budistas, ou o Atman, também em algumas vertentes do budismo, mas principalmente na Vedanta e na linguagem teosófica. No Lambrim Chenmo, Tsongkhapa dá algumas dicas. Há um capítulo no volume 2 do Lambrim Chenmo que é somente voltado para o cultivo de Shila. E aqui eu peguei só 3 conselhos rápidos que ele dá sobre a importância de tentarmos cultivar essa paramita, esta perfeição. Diariamente, avalie e busque abster-se de ações não virtuosas. Esse é o primeiro passo. Lembra que a gente viu que um dos aspectos de Shila inclui a renúncia, inclui o desapego. Então, se desapegar dessa nossa tendência de se envolver
com os vícios, de se envolver com os kleshas. E a gente tem que avaliar, tem que ter autoobservação, tem que ter discernimento e buscar abster-se daquilo que vai nos causar danos, daquilo que vai nos afastar da nossa prática espiritual, daquilo que vai nos distrair da nossa prática espiritual e daí por diante. Não permita nem mesmo um relance de não virtude, que incite a prática das ações não virtuosas. E é claro que no budismo vai haver listas e listas dessas ações não virtuosas, mas que a gente pode reduzir aqui como aquelas ações, resumindo aqui, ações que causam mal aos outros seres, ações danosas, como matar e daí por diante. No caso, como ontem teve a palestra sobre a Ahimsa, da Marily Winkler, então evitar matar animais. Se não há necessidade disso, né, na maior parte do tempo não há necessidade disso, de se alimentar de animais, então vamos evitar matar animais para isso, para esses fins fúteis pelos quais a humanidade vem matando animais há tanto tempo. E pensar também no que causa dano às outras pessoas e daí por diante, e refrear, e também no que causa dano a nós mesmos. Então não permitir nem que um relance, para não alimentar esses samskaras, essas sementes, porque conforme a gente vai alimentando um pouquinho, aqui e ali, elas vão se tornando cada vez mais fortes, e esse nosso estado de envolvimento com o samsara vai ficando cada vez mais forte também. Então, restringe as suas ações de corpo, de fala e de mente. E aqui não é no sentido de repressão, mas é no sentido de, primeiro, vamos observar, vamos avaliar, vamos estudar o que é isso, qual é a nossa conduta atual, vamos tentar entender, vamos meditar bastante, vamos ver se isso está de acordo com as nossas metas espirituais ou não, e a partir daí, temos essa tomada de consciência. Será que essa conduta é uma conduta harmônica ou será que não é? No Sutra Prajnaparamita, de 8.000 linhas, é dito que os bodhisattvas renunciam a todo mal. Eles guardam Shila. Então, por guardarem Shila, eles já superaram os altos e baixos, as nossas instabilidades mentais, porque eles têm essa estabilidade que a harmonia lhes fornece. Nagarjuna, em Carta ao Amigo, diz: a harmonia pura, a Shila pura, imaculada e incorruptível, foi declarada a base de todas as virtudes. Porque sem harmonia, a gente não vai conseguir avançar no avanço das outras virtudes, na prática das outras virtudes. Vai haver muita inconstância. No tratado de Maitreya, da escola Yogacara, Maitreya e Asanga, o Mahayana Sutra Alamkara, é dito: a sustentação de bodhicitta, o altruísmo, o estado de mente altruísta, que é a meta do Mahayana, a sustentação de bodhicitta é o voto de Shila. Se nós buscamos essa harmonia com uma disposição compassiva para com todos os seres, com todas as outras paramitas, então isso vai fornecer a sustentação para que surja o altruísmo, porque aí os kleshas, as perturbações mentais, saem de cena. O egoísmo, o apego, a aversão e daí por diante saem de cena. Shantideva, no Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, que acho que em Portugal tem o título A Via do Bodhisattva, diz: onde os animais podem deixar de ser abatidos? Quando a mente gera renúncia, então alcança-se a perfeição da harmonia, alcança-se Shila. Se a humanidade desenvolvesse Shila, não haveria animais sendo abatidos. Shila tem 3 divisões: a Shila da abstenção, renúncia, a Shila do acúmulo de virtude e a Shila da ação voltada para o benefício de todos os seres. Aqui é Tsongkhapa, no Lambrin Chenmo. Então, de novo, reforçando um pouco aquele ponto, né? Shila está relacionada com a renúncia, com Vairagya, Shila está relacionada com o acúmulo das virtudes de todas as outras paramitas, e Shila está relacionada também, como vimos aqui no Mahayana Sutra Alamkara, com essa ação voltada para o benefício de todos os seres, como essa base, essa harmonia, essa mente harmônica, que vai ter uma conduta harmônica de vida, que é uma conduta que tem ciência, consciência da interdependência e, por isso, age em prol de todos os seres. Então, Shila como uma base para bodhicitta. Então, para concluir,
Muitas vezes, talvez muitos aqui que já leram traduções budistas, às vezes se traduz Shila como moralidade. Mas Shila não é moralidade, porque moralidade, o que é moral ou não, varia da época, varia da cultura. E Shila não é uma questão cultural de seguir uma determinada tradição, o que os costumes mandam. Não é isso. Shila é agir em harmonia com toda a interdependência. É ter as suas ações guiadas pela perspectiva de que a nossa verdadeira morada é alaya. E a palavra alaya em sânscrito, ela pode ser traduzida como morada, como base, como residência. Então, lembrar do que a voz do silêncio nos ensina. Não nos esqueçamos de alaya. Alaya é a nossa verdadeira morada. E uma vez que temos perspectiva, consciência disso, e vivemos com essa consciência de que alaya é a nossa verdadeira morada, e não a nossa personalidade, o nosso eu transitório, então nós passamos a agir em harmonia. São as ações de corpo, fala e mente destituídas de intenções egoístas ou destrutivas. Isso é Shila. Como no caso das demais perfeições, é o modo natural de agir dos homens e mulheres perfeitos. Um Arya Bodhisattva, um Mahasattva, um Mahatma, um adepto, ele vai agir assim naturalmente. Mas para chegar nesse agir natural, né, tem que tirar muita poeira. Tem que tirar toda a poeira dos kleshas, tem que tirar toda a poeira da ignorância. E isso exige esforço. Isso exige que a gente tenha constantemente se lembrar de que há essa paramita, de que Shila existe, de que há as outras paramitas interligadas, e que temos que fazer um esforço, então, para conseguirmos ativar essas paramitas em nós, esse potencial que já está dentro de nós. E que para alguém que já alcançou esse estado de perfeição, esse é o modo de agir natural. Então, Shila, para fechar, é o agir em harmonia com a natureza Buda, ou o Atman, presente em nós, ou Alaya, ou Christus, ou Allah, ou muitos outros termos possíveis. E Shila pode ser relacionada à ética, no seu sentido mais profundo, porque às vezes também a gente vê traduzido como ética e dá um pouquinho de confusão, porque hoje em dia se confunde muito ética com moral. Mas ética no sentido como o ethos, a verdadeira morada, como diz Alberto Brum no livro Fogo Logos, que é esse fogo Logos que está na caverna do coração. Isso que seria o ethos original do qual Heráclito fala. E que tem tudo a ver, então, com essa ideia de agir em harmonia com a natureza Buda, agir em harmonia com o Atman, com o Cristo dentro de nós. Então não é à toa que no glossário teosófico, na Voz do Silêncio, há esse destaque para Shila, porque de fato é uma virtude importante a nós, para nós tentarmos cultivá-la, lembrando que é um potencial que já está em nós. Muito obrigado. Bem-aja, Bruno. Muita gratidão pela sua exposição. E vamos prosseguir. A próxima palestrante é a Liliana Ferreira e vai abordar o tema Kshetrajna. Muito boa tarde a todos. É com uma grande alegria que eu aqui estou a fazer parte desta iniciativa. E entre as possíveis palavras que ponderei inicialmente para refletir um bocadinho convosco, acabei por me decidir por esta, Kshetrajna ou Kshetrajnasvara. Eu devo estar a dizer mal, de certeza absoluta, talvez o Bruno pudesse dizer bem, mas Jna, pelo menos, costuma ser dito Gnha, e portanto certamente que eu estarei a dizer mal, mas enfim, eu vou usar esta forma, não é, de dizer Kshetrajna. Bom, eu de facto tinha uma ideia desta palavra. De qualquer forma, aquilo que a Helena Blavatsky nos apresenta no glossário é composto, digamos assim, no verbete, por três ideias. O primeiro, o espírito encarnado, o ego consciente nas suas manifestações mais elevadas, o princípio reencarnante e
o Senhor em nós. Na verdade, o conhecimento que tinha, ou a ideia que me vinha quando vi esta palavra, vem-me, como eventualmente alguns de vós também, vem do Bhagavad Gita. E vem do Bhagavad Gita, e a primeira palavra que me vem assim quando penso em kshetras, não é? Kshetra, e é Kurukshetra, a batalha, o campo do Kuru, dos Kurus, essa batalha impressionante, desse épico impressionante, maravilhoso, entre os Pandavas e os filhos de Kuru. Essa batalha que representa, no fundo, a nossa luta interna entre as forças do bem e do mal, isso que não é nunca nada exterior a nós, não é? Que é sempre algo que nós vivemos dentro de nós. E também o diálogo entre Arjuna e Krishna, que de facto não é um diálogo exterior, externo, verbalizado, digamos assim, é um diálogo profundamente interior que nós temos com o âmago em nós, não é? Com aquele que vive em nós e que orienta, ou queremos nós que oriente a nossa existência. E, portanto, um pouco partindo desta inspiração, digamos assim, do Bhagavad Gita, de facto, Kshetra quer dizer o campo, e Jna é o conhecedor do campo. E Jna vem também de Jnana, não é? Do conhecimento, esse Jnana Yoga que conhecemos, não é? O conhecimento, mas que não é a sabedoria que não é uma sabedoria teórica, é uma sabedoria que tem que se volver prática, e só assim é que ela é plena sabedoria, uma sabedoria que se baseia sempre no serviço desinteressado e total aos irmãos. E, portanto, no Bhagavad Gita, o que vemos, e sobretudo há um capítulo mais adiante, onde há um capítulo 13, salvo erro, onde verdadeiramente a pergunta de Arjuna é: o que é Kshetra? O que é Kshetrajna? A Krishna, e ele explica, e esse será certamente um capítulo maravilhoso para nós lermos quando ponderarmos esta entrada, este verbete do glossário teosófico. É claro que aqui campo, naquilo que nos convém e interessa, pode ser entendido também não como um campo de guerra, mas como um campo de agricultura, não é? O campo onde aquilo que se semeia é aquilo que se colhe, certo? E o conhecedor é o fazendeiro de alguma forma, é o dono do campo, aquele que vê a forma como o campo, sujeito às suas influências internas e externas, faz frutificar aquilo que pode, como pode. Numa terminologia que nos interessa mais aqui para prosseguirmos e ligarmos com o verbete de Helena Blavatsky, o campo evidentemente é o corpo, mas não é o corpo físico apenas, é de facto o corpo, a sua vitalidade, o seu psiquismo, é portanto a personalidade, não é? E o conhecedor do campo é o conhecedor do nosso quaternário inferior. Só antes de passar para a frente, o outro termo, Kshetrajnejvara, é traduzido em geral, é um termo cognato de
de Kshetrajna é, portanto, equivalente, o nobre conhecedor é geralmente traduzido assim. E o Bhagavad Gita 13, o capítulo 13 é o tal em que se fala, em que Arjuna pede a Krishna que lhe explique o que é isso do campo do conhecimento e do conhecedor, usando mesmo as palavras kshetras, não é? Bom, então, pegando na primeira entrada, o espírito encarnado é consciente nas suas manifestações mais elevadas. Helena Blavatsky, eu fui buscar poucas referências, até porque ontem o Marcelo Luz deu uma palestra magnífica sobre manas, com esquemas muito ilustrativos e elucidativos, e portanto eu vou até usar uma outra ideia dessas. Mas, globalmente, Kshetrajna é manas. Mas nesta entrada, nesta situação da Chave da Teosofia, um livro muito acessível para quem começa a aproximar-se realmente da Teosofia, escrito pela própria Helena Blavatsky, num tom de perguntas e respostas. Ela faz as perguntas e ela dá as respostas. E ela diz-nos manas, também chamado Kshetrajna, é o espírito encarnado, exatamente o que ela põe na entrada. Porque, conforme a nossa filosofia, foram os Manasaputras, ou filhos da mente universal, que criaram, ou melhor, produziram o homem pensante, humano, encarnando-se na terceira raça humana da nossa ronda. É manas, portanto, o verdadeiro ego espiritual reencarnante e permanente, a individualidade, sendo as nossas variadas e inumeráveis personalidades apenas as suas máscaras externas. Portanto, aqui ela explica porque é que usa, justifica, enfim, este termo do espírito encarnado, fazendo a ligação com a proveniência, com a dádiva que recebemos dos Manasaputras, dos filhos da mente mental, que encarnaram então no tempo da terceira raça humana desta nossa ronda. E reparem na utilização das palavras tão bem escolhidas, individualidade, por um lado, e personalidade, aquilo que é descartável, que é apenas a máscara externa. E numa outra citação do mesmo livro, ela vai buscar manas novamente, explicando agora aquela dualidade que ontem o Marcelo explicou tão bem, de manas a gravitar em volta de Buddhi, ou a gravitar em volta de Kama, com aqueles dois esquemas que ele fez, aqueles dois bonecos, né, que ele inventou de alguma forma. Todo o homem tem em si estes dois princípios, está a falar de manas. Um deles, mais ativo do que o outro, e, em casos raros, um deles é totalmente limitado no seu crescimento, por assim dizer, ou é paralisado pela força e predominância do outro aspecto em qualquer direção. Estes são, portanto, o que chamamos os dois princípios ou aspectos de manas, o superior e o inferior. O primeiro, o manas superior, o ego consciente e pensante, cá está o ego consciente, gravitando, faz lembrar o desenho dele, em direção à alma espiritual, que é Buddhi. E o segundo, e esse é que é o reencarnante, o ego consciente e reencarnante, e o segundo, ou o seu princípio instintivo, é atraído por Kama, a sede dos desejos e paixões animais do homem. Portanto, aqui claramente é manas que permanece sempre de encarnação para encarnação, mas uma parte dele é aprisionada pela nossa natureza inferior, pela nossa personalidade, mas manas superior garante, é
o selo que permanece e que faz a ligação entre as diferentes vidas encarnadas e o ser superior, Atma. Depois, exatamente na mesma linha, porque são equivalentes, Helena Blavatsky chama o princípio reencarnante e põe na boca do perguntador, mas o que é que reencarna de acordo com a sua crença? Ela até usando assim um termo, podia ter dito filosofia, assim, mas é assim com um ar displicente, o que é que reencarna de acordo lá com a sua crença? E ela responde, o ego espiritual pensante, o princípio permanente no homem, ou aquele que é a sede de Manas. Não é Atma, nem mesmo Atma Buddhi, mas Manas, porque Atman é o todo universal e torna-se no eu superior do homem apenas quando em conjunto com Buddhi, que é o seu veículo, que o liga à individualidade, o homem divino. Buddhi Manas, isto ontem Marcelo também referiu brevemente, Buddhi Manas é chamado corpo causal, o quinto e o sexto princípio unidos, e é a consciência que o enlaça a cada personalidade que ele habita na Terra. E, portanto, isto são textos da chave da teosofia que são muito clarificadores sobre o que é este Kshetrajna, que não é uma palavra que apareça muitas vezes, mas que ela explica e expõe de uma maneira muito clara. E ainda mais uma ou outra citação do princípio, a propósito do princípio reencarnante, agora dos comentários sobre a doutrina secreta. Os comentários da doutrina secreta têm pedaços que são de rir, enfim, de sorrir pelo menos e de nos perguntarmos, mas como é que ela às vezes aturava estas perguntas, porque ela dizia mesmo, mas quantas vezes já me perguntaram isso? E uma vez eu não consegui situar bem o texto, mas ela até voltam a perguntar-lhe o que é que reencarna e ela diz, mas o que é que querem que seja? Laranjas? Diz assim uma coisa deste género, laranjas, maçãs. É claro que é humanas, não é? E portanto a personalidade difere, mas humanas per si é o ego encarnante. Humanas é sempre o mesmo, ele é o tronco, o eterno tronco em torno do qual se agarram as personalidades, digamos assim, aquelas que vêm e vão. E pronto, e portanto, Kshetrajna é este princípio de Manas, este princípio mental, que é aquele que dá ao homem a autoconsciência, que permite ligar o seu quaternário inferior, a sua base inferior, àquilo que está acima de Manas, que o permite, portanto, tornar um homem completo e que permanece de encarnação em encarnação. Num texto da doutrina secreta do segundo volume, mas segundo volume na editora Pensamento, portanto é ainda da Cosmogênese, do volume 2, eu creio que ela usa um texto, usa a palavra Kshetrajna, ou o texto usa a palavra Kshetrajna, eu creio que é um texto de Shankara, mas neste momento não estou completamente certa e não tenho aqui o texto, mas é um texto engraçado em que ele, Shankara, se não me estou a enganar, compara Kshetrajna, digamos, ao indivíduo, a um ator, e diz que ele se desfaz, não é? Dos seus papéis, dos papéis que encarna, não é? Dos seres que encarna, cada vez que se despe
do vestuário próprio de cada um das figuras que representa. Não é? E, portanto, é exatamente esta ideia de que há aqui uma individualidade que vem em cada encarnação e depois e que estabelece a ligação entre aquilo que sou eu hoje, Liliana, que encarno aqui, e um outro ser que me há de seguir e onde o meu princípio manásico voltará a encarnar. Esta semana a minha família teve um bebê, nasceu um bebê na minha família. E a propósito disto eu pensei, realmente os pais fornecem a matéria, não é? Fornecem o material, não é? E não é só o material, o corpo, porque, digamos, esse material, essa matéria que fará o corpo do bebê, é uma matéria qualificada, não é? Os átomos, as moléculas, aquilo que farão parte do seu corpo físico, elas vêm com qualidades próprias, que serão os gunas, não é? As gunas, que são as qualidades que ele precisa para, ou de acordo, digamos assim, de acordo com a família onde vai nascer, de acordo com o país onde vai nascer, o entorno social em que vai viver, etc. Não é? E, portanto, os pais fornecem, de alguma forma, esse invólucro material. Mas, mistério dos mistérios, no momento em que o bebê nasce, começa esse processo de o raio manásico vir ocupar o âmago desse ser e portanto, torná-lo uma sua nova encarnação. Será um caso para... Estava aqui agora, bom, adiante. É de qualquer forma um mistério extraordinário, isto que acontece. Bom, esta pequena nota particular. Bom, e a última deixa de Helena Blavatsky, O Senhor em Nós. Haveria muitos textos e eu hesitei muito em ir buscar textos, acabei por ir ao Bhagavad Gita, onde há esta noção, não é, de que nós temos consciência de que somos habitados por algo muito superior a nós e que é o nosso condutor, não é? Voltando a pensar em Krishna e Arjuna. E duas, por exemplo, que aqui estão, tal como a caixa permeia o cosmos, mas permanece imaculado, o self nunca pode ser retido, embora habite em cada criatura. Não é? Ele não fica preso lá. Há essa luta, essa retenção de cama com o manas inferior, mas aquilo que é o ser reencarnante, o princípio reencarnante, esse não pode ser retido pela personalidade. Embora ele embora esse ser reencarnante venha viver no seu âmago e querer orientá-lo, não é? E uma outra frase, eu sou o ser no coração de cada criatura, Arjuna. Eu sou o princípio, o meio e o fim das suas existências. E se me permitem, para terminar, sim, consigo ganhar um bocadinho de tempo, para terminar, como o nosso grande desafio é o evoluir da consciência,
é crescer em direção à unificação, é eliminarmos tanto quanto possível e o mais radicalmente possível estas tremendas raízes de separatividade pelas quais nós temos que passar, é verdade, mas que nos destroem e que nós temos que saber dissolver com o amor e a compaixão. Deixo aqui uma pequenina semente meditativa, e que é que, para esse evoluir da consciência, a nossa, não é preocupação, mas talvez a nossa determinação deva ser muito mais do que conhecer o desconhecido, conhecer o conhecedor, aquele que é o Senhor em nós. Kshetras. Muito obrigada. Muito obrigada, Liliana. Muita gratidão. Então vamos prosseguir. Vamos agora ouvir a Sindlinde Poki, que nos falará sobre o tema Avalokiteshvara. Caros amigos e amigas, irmãos e irmãs, ante tudo, meus agradecimentos a vocês por me permitirem dar uma pequena contribuição a esta feliz ocasião da nova publicação do Glossário Teosófico em português. Apesar de meu conhecimento imperfeito do português. Me pediram para escolher um termo do glossário da HPB que me inspirou. E assim minha escolha recaiu sobre Avalokiteshvara, com o qual eu gostaria agora de inspirá-los também. Vejamos primeiro o que se encontra sobre isso no próprio glossário. O Senhor que contempla Avalokiteshvara, na interpretação exotérica, é Padmapani, o portador de lótus, o nascido do lótus, no Tibete, o primeiro antepassado divino dos tibetanos, a encarnação completa, o avatara de Avalokiteshvara. Na filosofia esotérica, porém, Avaloki, o contemplador, é o eu superior, enquanto Padmapani é o ego superior, humanas. A fórmula mística Om Mani Padme Hum é especialmente usada para invocar a sua ajuda conjunta, enquanto a fantasia popular afirma que Avalokiteshvara teve muitas encarnações na Terra e vê nele, não de forma totalmente errada, o guia espiritual de cada crente. A interpretação esotérica vê nele o Logos, tanto celestial como humano. Quando a escola Yogacharya declara, portanto, que Avalokiteshvara, tal como Padmapani, deve ser o Dhyani Bodhisattva do Buda Amitabha. E, na verdade, porque o primeiro é o reflexo espiritual do segundo no mundo das formas, sendo ambos um no céu, ou outro na terra. O budismo Mahayana, que tem sido estudado durante séculos, principalmente no Tibete, reconhece três entidades diferentes: o Logoi, hierárquico na hierarquia espiritual budista. Estes são o Buda Amitabha, ou o Buda da Luz sem limites, depois Alaya e depois Avalokiteshvara. Alaya significa a fonte espírito de tudo, o manto, o
ou vestimenta ou recipiente da luz sem limites, matéria de natureza cósmica ou infinitesimal. Dela brotam os números raios, por exemplo, como raios de luz que saem do Sol. E cada raio é em si mesmo um ser. O significado da palavra Avalokiteshvara, ou Krishna da Bhagavad Gita, pode ser explicado da seguinte forma. Ava significa abaixo. Lokita é o particípio passivo passado da palavra sânscrita raiz, lok, ver, e portanto significa visto. Ishvara significa Senhor. Avalokiteshvara significa, assim, parafraseado, o Senhor que é visto, que se vê em toda parte. A luz cósmica, o espírito cósmico, em que vivemos e nos movemos e temos nosso ser, cuja essência, cuja luz queima e brilha em cada alma humana, a centelha em cada ser humano. É a imanência ou a presença constante da divindade ao nosso redor. Em tudo aqui embaixo. Em todas as suas obras para o homem, sobretudo no homem mesmo, o portador desta presença divina. Amitabha, a luz ilimitada, corresponde na Trindade cristã, o Pai cósmico, o Espírito abstrato, a mônada pitagórica das mônadas, ou seja, a fonte de todas as mônadas que emanam dele, fluem dela, nascem dela, através do segundo Logos, Alaya, o Espírito que no ensinamento cristão original era feminino, a força produtiva e generativa na natureza, tanto espiritual como material. A mãe, a nutridora, a preservadora de tudo. E Avalokiteshvara corresponde à terceira pessoa original da Trindade, cristã, o Filho, o Cósmico, o terceiro Logos. Quando esta tríade se manifesta em mônadas individuais, como o homem, ela está de acordo com sua fonte cósmica. A fonte cósmica de Atman é Amitabha, fonte de Buddhi é Alaya Mahakasha, e Avalokiteshvara é a fonte cósmica de Manas, pois Manas é um raio direto da Alaya cósmica, e nosso Atman, um raio direto de Amitabha, o Paramatman, o Atman cósmico, o Brahman, o Parabrahman, ou o Pai. Do ponto de vista humano, estes três são um só. Eles são o Logos composto, já que trabalham juntos no homem como um, ou seja, como o Eu superior, Atman, Jivatman e Bhutatman. Nós, humanos, podemos perceber a influência do Eu superior, e essa é a influência do Avalokiteshvara. Assim como os mestres assinalaram na última parte da carta 25 das cartas dos Mahatmas, Avalokiteshvara tem seu templo no universo ao nosso redor. E o Logos criativo, o terceiro Logos, que está mais próximo de nós,
por assim dizer, de quem todos nós brotamos como raios de um sol cósmico. Ele é a presença divina na natureza, é a presença divina na parte humana manásica, que naturalmente procede de Atman, o Amitabha. Pois não é o filho do seu pai, Manas não é Manas através de Buddhi, ou descendência de Atman, não é Mahat através de Alaja, o Mahakasha, o Pradhana, todos nomes para uma é a mesma coisa, a progênie de Adi Buddha, ou, se você quiser, Paramatman, ou Brahman, ou Parabrahman. O mesmo princípio dos três logos prevalece em todos os planos. Em outras palavras, Avalokiteshvara é a divindade que permeia tudo, e seu raio em nós através de Atman é o Manas superior, iluminado por Buddhi. Buddhi, por sua vez, sendo preenchido com a luz divina de Atman, pois o Pai habita na Mãe, e a Mãe dá a luz ao Filho Santo, e os três são um e mesmo assim três, cada um diferente do outro. Avalokiteshvara, então, é a presença divina que nos envolve em todos os lugares e cuja influência pode ser sentida por todo ser humano se ele quiser apenas. Mas como podemos sentir e expressar essa influência em nossas vidas? Por um lado, a Bhagavad Gita, Krishna, a divindade reveladora, mostra a Arjuna o caminho. E H.P. Blavatsky nos indicou o caminho através da voz do silêncio e nos deu as chaves para ele. É o poder mágico dos paramitas que nos ajuda, pois os paramitas purificam nosso santuário interior e nos preparam para nos tornarmos instrumentos para esta corrente de glória. Todos vocês os conhecem, só tenho que nomeá-las muito brevemente aqui. Dana, compaixão e amor eterno. Esse amor divino, que é compaixão, que levou os iniciados iluminados, como o Buda, a se dedicarem completamente ao serviço do mundo e da humanidade. Generosidade e sacrifício são suas características. Shila, já ouvimos falar disso em detalhes na excelente contribuição do Bruno Carlucci. É a harmonia em palavras e atos, simplicidade, gentileza, autocontrole, autoesquecimento, ou seja, comportamento incondicional e harmonioso. É uma disciplina que engloba pensar, sentir e agir. Kshanti, a paciência que nada pode abalar. Para isso é preciso perseverar e superar o medo e a dúvida, dois inimigos da paciência. É nisto que residem as adversidades da vida, que perduram e se suportam, mesmo afirmando as mesmas. Viraga, a equanimidade na alegria e no sofrimento, necessita de desapaixonamento e vitória sobre as ilusões. A verdade por si só é buscada. A transformação das paixões está no início, e só a verdade está no final da viagem. Quando o caráter ilusório do mundo exterior é reconhecido,
A equanimidade na alegria e na tristeza pode ser mantida. Virya, energia, o vigor sem medo. Requer mais do que mero fervor externo para se chegar à verdade. Requer firmeza, autocontrole e perseverança. Mente e coração puros é um esforço constante para trazer a verdade à humanidade. Dhyana significa meditação correta, ou seja, nossa atitude interior é a de um bodhisattva, um Buda da compaixão. Em constante meditação, ele estende a mão para a humanidade errante, bem como para os reinos inferiores, para ajudá-los em seu caminho ascendente. A abnegação e a compaixão são os pilares do universo. Portanto, para escolher corretamente o caminho da compaixão, é preciso praticar a meditação neste sentido. Prajna, a verdadeira sabedoria como resultado do autoconhecimento, é o último paramita da série de 7. Temos mais, como hemos visto já. Essa inteligência é discernimento que reflete claramente o eu superior, intuição divina, percepção intuitiva e cognição direta está aí. O desdobramento de Prajna faz de um homem um Deus, fazendo dele um Bodhisattva, um filho dos Dhyanis. Portanto, isto significa viver sempre da parte imortal, do eu superior. Pois quando o homem, através da autodisciplina e do cultivo do mais alto em si mesmo, se esquece de si mesmo a serviço de todos os outros, e assim se torna cada vez mais um com tudo, então ele mesmo se torna relativamente divino. A luz da divinidade flui e enche o Santo dos Santos em seu peito. Então, o homem é transfigurado. Ele é um bodhisattva por um momento mais curto ou mais longo. Este é precisamente o resultado de uma iniciação exitosa. Seu corpo inteiro está rodeado de luz por algum tempo. Dizia-se então que ele estava vestido como o resplendor do sol, sendo o sol um símbolo de Atman. Nosso próprio Deus interior é o sol, o Deus interior de nossa própria divindade, nosso Pai no céu, o raio do cósmico Avalokiteshvara. Fazemos um resumo. Avalokiteshvara é uma palavra composta de Avalokita, percebido, visto, Ishvara, Senhor, daí o Senhor que é percebido, o conhecido, ou seja, a entidade espiritual, seja no cosmos ou no homem, cuja influência é percebida e sentida. É o eu superior. A interpretação esotérica ou ocultista, entretanto, vê em Avalokiteshvara o que a filosofia ocidental chama de terceiro logos, tanto celestial quanto humano. No sistema solar é o terceiro logos e no homem é o eu superior, um raio direto e ativo da divina mônada. Tecnicamente,
Avalokiteshvara é o Dhyani Bodhisattva de Amitabha Buddha. Amitabha Buddha é a mônada cósmica divina, da qual o Dhyani Bodhisattva é o raio espiritual individualizado e, desde novamente, o Buddha Manushya, o Buddha humano, é um raio o descendente. Estes pensamentos dão uma perspectiva maior e mais ampla à constituição composta do ser humano. Somos uma cooperação de seres de diferentes graus de evolução, em diferentes planos de ser. Agora, trabalhando conscientemente o plano manásico do princípio kármico, mas já tendo a possibilidade de dar expressão, pelo menos temporariamente, ao resplendor dos planos acima, o que também somos e vamos desdobrar no futuro. Podemos mudar o foco de nossa consciência para estes planos. Histórias de iniciação nos contam sobre isso. E, como tudo está contido em tudo, podemos desdobrar as partes destes seres humanas já agora. Aqui e agora, através de nosso esforço constante. Este é precisamente o foco de nossa capacidade de amor universal e compaixão, que, figurativamente falando, permeia todos os nossos princípios, a partir de cima. Tomemos consciência deles e trabalhemos de acordo com nosso eu superior em todos os níveis, para o benefício e a proteção da humanidade. Agradecemos muito a sua palestra, Ziglinda. Muita gratidão. Vamos então prosseguir, agora com a intervenção que vai anteceder um intervalo. Vamos ouvir o Bruno Carlucci, que nos vai falar sobre o tema Lamrim. Então, agora eu vou falar sobre o Lamrim, que pode ser entendido como a senda graduada, a senda gradual. No glossário teosófico, nós temos essa seguinte definição: um volume sagrado de preceitos e regras, escrito por Tsongkhapa, para o avanço do conhecimento. É claro que aqui a gente não pode pensar que é um conhecimento meramente intelectual, um conhecimento de curiosidade, mas é conhecimento no sentido mais profundo, como a Liliana abordou anteriormente na palestra dela. É conhecimento no sentido de Jnana, ou que também a gente pode relacionar com Prajna, um conhecimento acerca da realidade, um conhecimento acerca da senda espiritual. É uma síntese. O Lamrim, e aqui eu coloquei duas escritas porque no glossário teosófico termina com N de navio, né? Mas hoje em dia se translitera a palavra com M de Maria no final. O Lamrim é basicamente uma síntese da senda espiritual. No glossário se destacou Tsongkhapa e a obra que ele escreveu em relação ao Lamrim, mas ele não foi o primeiro a escrever. Na verdade, ele vem de uma linhagem de outros que já tinham escrito tratados do Lamrim, tratados sobre a senda gradual anteriormente. Então, o indiano Atisha, que tentando fazer uma síntese da filosofia madhyamika, da filosofia Yogacara, os dois pilares do budismo Mahayana, escreveu o primeiro tratado Lamrim, no século XI, para difundir o Dharma no Tibete. Esse é o período da segunda difusão do Dharma no Tibete, no século XI. Houve uma primeira difusão no século VIII, e aí a história tibetana é bastante conturbada sobre esse período, houve alguns conflitos, e daí por diante. Mas aí há uma segunda tentativa. E a Atisha e o núcleo Kadampa, que surge no século XI, né, esse antigo núcleo Kadampa,
eles vão começar um esforço de traduzir os ensinamentos. Atisha era indiano, escrevia em sânscrito, e havia equipes de tradutores para ele e outros indianos que estavam nesse grupo, que iam traduzir os textos para o tibetano. Então, o primeiro Lambrim que o Atisha escreveu, ele até tem um título sânscrito, porque foi escrito em sânscrito e traduzido para o tibetano. É o Bodhipata Pradipa, uma lamparina para a senda da iluminação, luz no caminho tibetano. E mais tarde, então, Tsongkhapa, há outros personagens aí nesse caminho, outras escolas que eu não vou abordar aqui, como a escola Sakya, mas indo para o século XIV e XV, já Tsongkhapa e o núcleo da escola Gelugpa, ele vai escrever o Lambrim Chimo, que em inglês está publicado em 4 volumes, né, porque é um tratado bem extenso, mas há versões mais curtas também, que o Tsongkhapa depois fez, uma versão média e uma versão breve. E o Lambrim Chimo ele pode ser traduzido como o grande tratado da senda graduada para a iluminação. E nesse texto ele sempre vai se reportar para Atisha. Ele pega o texto de Atisha, que é bem curto, está escrito em verso, inclusive, e ele desenvolve, fazendo essa síntese novamente, do Mahayana, fazendo essa síntese dos principais expoentes da filosofia Madhyamika e da filosofia Yogacara. No século XVII, Taranatha, parte da escola Jonã original, o último grande expoente da escola Jonã original, antes dela ser fechada, também escreveu um tratado Lambrim, intitulado Essência da Ambrosia, que é bastante fácil de achar, na verdade, em português e inglês. O primeiro Panchen Lama, já indo para os Panchen Lamas ou Teshu Lamas, como a Blavatsky chama, aquela vertente mais reservada, que residia em Tashilhumpo, o primeiro Panchen Lama, ele também escreve um tratado Lambrim, já no século XVII. Não há tradução na íntegra para o inglês. Há um livro do Dalai Lama que comenta esse Lambrim em português, acho que é O Caminho da Felicidade, o título do livro. E Pabonka Rinpoche e Trijanga Rinpoche, já no século XX, também vão organizar um tratado Lambrim. Pabonka escreve, Trijanga edita, que é intitulado A Liberação na Palma da Mão. Então, só para pontuar alguns tratados, né, mas o nosso foco principal aqui será Tsongkhapa e o Lambrim Chimo. A maioria aqui que está acostumada com a literatura teosófica provavelmente já sabe da grandeza de Tsongkhapa, citado nas cartas dos Mahatmas como alguém de uma estatura muito elevada, citado também por Blavatsky, citado em diversos textos teosóficos. Então, nós podemos pensar em Tsongkhapa como um alto adepto, como um bodhisattva de uma estatura muito elevada. Também na literatura teosófica vai ser chamado de avatar. Eu não vou entrar no mérito dessa questão do que é um avatar, do que é um Mahatma, se há diferença, se não há, até porque eu não alcancei esse estado ainda. Se alguém tiver alcançado e puder explicar em detalhes, por favor, sinta-se livre para intervir. Mas, de qualquer forma, como eu falei, Tsongkhapa vem dessa linhagem. Essa linhagem, que é claro, se a gente for buscar a sua origem, está lá do Buda, passa por um fluxo, esse fluxo das escolas Madhyamika, escola Yogacara, que vão trabalhar em cima dos Sutras Mahayana, e que vai chegar no século XI em Atisha. Vai passar por Shantideva, que eu tinha citado na palestra sobre Shila, Chandrakirti, vários daqueles personagens que eu citei, e chega até Atisha no século XI, quando há essa transferência do Dharma para o Tibete. A transferência agora tem sucesso, e surge o núcleo Kadampa inicial, e eles vão dar ênfase nessa questão da senda graduada, da senda gradual. E eles sempre vão bater nessa tecla de que, para se alcançar a iluminação, para se libertar do samsara, é necessário passar por estágios, assim como a gente vê na Voz do Silêncio. A Voz do Silêncio também é um tratado que tem muitos pontos em comum com essa ideia aqui. Nós vemos os vários portais, nós vemos que o caminho é uma escada, que você tem que lavar bem os seus pés, se você quiser subir os degraus daquela escada, senão você vai escorregar e vai cair, e o tombo vai ser feio. Então, aqui é a mesma ideia. O Lambrim é para que a gente consiga lavar os nossos pés e consiga galgar essa escada de ouro, consiga, de fato, subir nessa escada de ouro sem grandes riscos. Até porque não tem como simplesmente ir para o topo no estalar de dedos. Isso não é possível.
A literatura teosófica e a literatura budista vinculada à escola Gelugpa vai enfatizar bastante esse ponto, né? A senda é graduada e você passa por níveis. E é como uma graduação mesmo. A graduação só acaba quando alguém se torna um Buda. Aí sim, pode-se dizer que agora você ganhou o seu diploma. Agora você chegou ao fim desse processo de aprendizado, ao fim desse processo de adquirir cada vez mais sabedoria. E quais são os tópicos principais do Lambrim? O Lambrim ele começa, e praticamente todos os tratados do Lambrim vão seguir essa fórmula, né? Mas principalmente o Lambrim Chinmo, de Tsongkhapa, ele começa enfatizando a importância do ouvir o Dharma, de estarmos dispostos a ouvir o ensinamento e ter uma mente receptiva, mas ao mesmo tempo com discernimento, ter aquele cuidado de não comprarmos gato por lebre, de não nos enganarmos. Então, a gente ouve, mas a gente avalia o que a gente ouve. Não há adoração cega estimulada aqui. Então, ter esse cuidado com o ouvir. Mas a gente tem que ouvir. A gente também não pode querer ensinar algo se nós não ouvimos. E aqui esse ouvir pode ser entendido no sentido de ler, no sentido de estudar também. O outro ponto é, mas a gente vai ouvir o Dharma de quem? A gente tem que ouvir o Dharma de um guru qualificado. Mesmo que não seja um guru qualificado, mesmo que não haja um Mahatma dando uma palestra, um alto bodhisattva, um lama muito realizado, ainda assim, né, que nós tenhamos acesso a bons materiais, a materiais idôneos, a materiais que não tenham, que tenham sofrido o mínimo de corrupções possíveis. O mínimo que eu falo porque, né, adaptando para o nosso tempo, que as coisas, esses textos medievais antigos, eles vão passando por um telefone sem fio, às vezes, né, por muitas traduções, etc. Então a gente tem que tomar certo cuidado também quando lê esses materiais. Então, pensar que esse ensinamento tem que vir de um guru qualificado, de uma linhagem qualificada, e avaliar. Também não é para aceitar, para simplesmente sair se prostrando para qualquer um, aceitar qualquer autoridade, mas avaliar se aquela autoridade é de fato uma autoridade idônea, é de fato uma autoridade que vive o que pratica. Se ela tem Shila que é a base mínima. Se nós vemos que não há Shila, não há uma conduta harmônica com aquilo que aquela pessoa prega, logo é um charlatão, não é um guru qualificado. Se não vive o Dharma, não vive os princípios e preceitos, se não tem as paramitas, se não tem compaixão, se está buscando lucro, se está buscando favores pessoais, etc., pode ser muito eloquente, pode falar muito bem, pode até ter um bom entendimento da filosofia, mas é um charlatão, está falseando o Dharma. Refletir sobre a impermanência. Esse ponto clássico do budismo, né, a impermanência como uma das marcas do samsara, dessa condição existencial em que nós estamos, guiada pela ignorância de avidya, guiada por essa ideia de que nós temos um eu inerente, de que nós temos um eu separado, de que a nossa personalidade é essa essência, a heresia da separatividade, como diz a Voz do Silêncio, e como a gente acha, projeta um senso de personalidade fixo, a gente tem dificuldade de lidar com a impermanência. Então, refletir, meditar sobre a impermanência. Praticamente todos os tópicos do Lambrim são tópicos para que nós meditemos sobre eles. Que esse é um ponto importante também, que a escola Gelugpa e toda essa linhagem que vai desembocar na escola Gelugpa, Tsongkhapa vai enfatizar bastante no Lambrim Chinmo. Meditar é se familiarizar. Meditar é familiarizar a mente com um tópico, com um estado mental, com uma perspectiva acerca da existência. Essa transformação da mente em que, ao invés de estarmos familiarizados, habituados com samsara, agora estamos habituados, familiarizados com uma outra forma de entender, de ver e de viver. Isso que é meditar. E a gente medita sobre alguma coisa. A gente medita em cima de um tópico, de um objeto virtuoso de meditação, que é aquilo que vai nos ajudar a diminuir o nosso apego ao samsara, ao modo de vida samsárico. Então, nesse sentido, refletir sobre a impermanência, meditar sobre a impermanência, estudar sobre a impermanência, o Lambrim vai bater muito nessa tecla, até para a gente não cair, não ser vítima de falsos gurus, não ser vítima de fraude, de golpe. Estude, estude, estude bastante.
E reflita e medite sobre o que você estudou e refletiu bastante, sempre. Então, refletir sobre a impermanência, refletir sobre o karma, que também, né, a literatura teosófica vai falar bastante sobre o karma, também retomando o que muitos de vocês falaram, e que também eu abordei um pouco em Shila, com aquele trecho de Luz no Caminho, né, pensar no karma como essa lei da harmonia. Então, termos ciência do karma, e que se praticarmos ações danosas, não virtuosas, isso vai voltar para nós. É ganhar um senso de responsabilidade, não é cair em vitimismo nem fatalismo. Mas se a gente reflete sobre o karma, nós assumimos a responsabilidade da nossa vida. Refletir sobre a vida futura. Temos uma vida passada, estamos aqui no presente, logo teremos uma vida futura. A gente vai ter que renascer. Então, vamos nos preocupar com essa vida futura, vamos nos preparar para a morte. Se preparando para a morte, nós conseguimos viver de fato, tendo uma vida harmônica, sabendo que o processo não termina. Como eu falei, a graduação só acaba quando alguém alcança o Budado. Nem os Mahatmas acabaram a graduação. Eles estão muito melhores que nós, né? Eles têm agência, têm autonomia sobre o processo de renascimento, mas eles ainda também não estão plenamente graduados. Refletir sobre as causas ou os elos do samsara, os chamados nidanas, os 12 nidanas, né? Não dá tempo para falar sobre esses nidanas aqui, esses elos do samsara, mas tudo começa com a vidya, tudo começa com a heresia da separatividade, com a ignorância. Então, a gente tem que superar esse senso de eu arraigado em nós e entendermos a interdependência. Como eu falei, o símbolo que está na capa do glossário teosófico, essa bela capa da edição do Centro Lusitano. Então, nos voltarmos para um modo de vida que tem consciência da impermanência de todas as coisas. Pensar nos seres como as nossas mães, ou pais, ou amigos, e retribuir a bondade desses seres. Pensar metaforicamente mesmo, que eles podem ter sido nossas mães, ou que eles são como nossos amigos, ou que poderão ser nossos pais no futuro. Equanimidade, então, ter esse senso de equanimidade, que todos os seres buscam a mesma coisa, buscam evitar o sofrimento e buscam a felicidade. Mas a nossa mente samsárica, confusa, a gente se confunde sobre o que nos traz felicidade e o que nos traz sofrimento, e acaba bagunçando tudo. E a alquimia mental, tendo esse senso de equanimidade, trocar eu por outros, tendo esse senso de interdependência, viver em prol do benefício dos outros seres, como bem enfatiza a voz do silêncio. Isso em tibetano é chamado de lojong, esse processo alquímico, uma alquimia mental, e que tem tudo a ver com Bodhicitta e o voto do Bodhisattva, a aspiração de gerar a mente desperta, a mente do despertar, a mente iluminada por Bodhi, a mente pura, que é uma mente altruísta, que é uma mente que ela entende que existe um eu relativo, mas esse eu ele é um veículo, esse eu não é o ator principal. O ator principal é a natureza Buda que está presente em todos os seres, é essa interdependência total. Então, vamos tentar viver dessa forma. As 6 perfeições, ou paramitas, né, que já abordamos bastante aqui hoje: Dana, generosidade; Shila, harmonia; Shanti, paciência; Virya, reta energia; Dhyana, plena atenção; e Prajna, sabedoria. Porque é pelo cultivo e pela prática das 6 paramitas que a gente se engaja em Bodhicitta, que a gente cria as condições kármicas para que Bodhicitta desperte em nós, porque as paramitas são como antídotos, elas são uma medicina. O Dharma, como um todo, é uma medicina para nos curar dessa doença mental chamada samsara. A meditação, então, tem um papel essencial, a meditação da tranquilização, relacionada com dhyana, também chamada de shamatha, de tranquilizar a mente, de estabilizar a mente em um objeto meditativo, um objeto virtuoso de meditação, e a meditação da reta visão, a meditação analítica, vipassana, que é o uso do pensamento mesmo, do pensamento alinhado com a intuição. É uma reflexão mais profunda acerca daquele objeto de meditação. Agora que a mente está estabilizada, ela ganha uma nova flexibilidade, em que eu consigo alinhar a minha mente lógico-racional, meu manas, com a mente mais sutil, mais intuitiva, meu buddhi. Então é basicamente tentar tirar buddhi de kama e levar buddhi tirar manas de kama e levar manas para buddhi, tentar ativar buddhi manas em nós. Isso, essa reta visão intuitiva. E o outro tópico é o vazio de existência inerente,
que tem tudo a ver com a meditação de Vipassana, que vai se voltar muito para isso, para esse se esvaziar. O processo da senda espiritual é esse esvaziar-se, esvaziarmos de eu. Entender que todos os fenômenos, todas as coisas são interdependentes, que essa separatividade, ela existe num nível superficial, é a ponta do iceberg. Não é que ela não exista, ela existe num nível mais superficial, é a casca das coisas, a casca da realidade. Mas o nível mais profundo, tudo é zero, shunya, significa zero em sânscrito, tudo é zero separatividade, tudo é interdependência. Outras escolas vão falar sobre isso também em outras linguagens. No sufismo, se fala muito em fana, que seria como um processo de extinção do eu, desse eu que não entende a realidade, um processo de extinção de eu e que entende que tudo é Allah, que tudo é um. Então, para concluir, faltam 55 segundos, eu estou com o cronômetro aqui, para concluir, o Lambrim, ele é uma síntese da senda que leva à sabedoria, prajna, essa sabedoria que compreende a interdependência, e por isso está indissociavelmente ligada à compaixão, à bodhicitta, ao altruísmo, e que faz com que Avalokiteshvara desperte em nossos corações, como nós vimos na palestra da Sieglind, para que nós nos tornemos como Avalokiteshvara, né, com os vários braços zelando para o bem-estar de todos os seres, com a joia coração brilhando, pulsando, emanando compaixão. Então, essa síntese que leva à sabedoria ou ao conhecimento, isso é o Lamrim. Conhecimento aqui no sentido de jnana, de gnosis, que é aquela percepção direta da realidade, a percepção direta da realidade tal qual ela é, a percepção de Tathata, em termos budistas, a percepção do Atman, em termos vedantinos, teosóficos. E há a ênfase de que o caminho é gradual e graduado. Não há iluminação súbita, porque o samsara não tem começo. Ele é em sânscrito anadi, ele é sem começo. Não dá para eu dizer o samsara começou naquela data. E ele também não tem fim, a não ser que a gente coloque um fim nele. E para colocar um fim nele, se descondicionar, é um processo lento, é um processo gradual, mesmo nessa senda que pode ser considerada uma senda acelerada, né? Porque aqui não é o caminho normal dos seres. Aqui já é aquele caminho que você está se engajando rumo à libertação. E é uma síntese do Mahayana e a preparação para o Vajrayana, a via dos mistérios, veículo adamantino, a parte mais profunda do Mahayana, que vai incluir ritos, teurgia, meditações mais profundas, em que se usa a palavra Tantra no sentido de método, que é uma palavra muito mal usada, distorcida hoje em dia, mas que no seu sentido idôneo, real, enfatizado por Tsongkhapa, se refere a essa teurgia, essa prática de transformação que vai propiciar com que a pessoa acelere ainda mais esse processo de graduação, mas que ainda assim continua sendo uma graduação, passando por diversos níveis ou iniciações, que em sânscrito a gente chama de bhumis, essa via iniciática. Então, é isso. Muito obrigado. Eu tenho um canal do YouTube com meu nome, e aí lá tem muitos vídeos de estudos que a gente faz aqui em Brasília, de diferentes capítulos do Lamrim Chenmo. Então, quem quiser ver mais, ver trechos do Lamrim Chenmo, que a gente destaca, estuda, conversa sobre, tá lá, é só procurar no YouTube, colocar meu nome lá, que tem muitos vídeos sobre isso. Então, muito obrigado novamente, e comprem o glossário teosófico, porque essa edição está muito bonita, e são palavras úteis, né, para a gente meditar sobre, como ensina o Lamrim Chenmo, meditar sobre, refletir sobre, estudar sobre. Mais uma vez, Bruno, muita gratidão pela sua exposição. Bem-aja. Bom, deixem-me só dizer umas palavras antes do intervalo. Já agora começo pelo que o Bruno disse no final, sobre comprar o glossário. Ele pode ser encontrado nos contactos do centro, nomeadamente num filme que agora vai passar, durante o intervalo, e depois também no final haverá isso, além de poder ser encontrado nas livrarias, isto no caso de Portugal. No Brasil, soube curiosamente na sexta-feira, anteontem, que chegaram os exemplares que foram encomendados e que enviámos à editora teosófica, de forma que também aí estarão disponíveis durante a semana que agora se inicia. E espero que fiquem
para as 4 últimas conferências, que obviamente não vou falar sobre a minha, mas 3 delas certamente serão muito interessantes e esperamos todos aqui. Até já então.